Agradeço, cumprimento a todos, desejando a paz de nosso Mestre Jesus. Nessa manhã realmente tão bonita, em que a oportunidade da vida nos reúne para que possamos estudar, para que possamos nos sentir confortados, compreendendo que nunca estamos sozinhos. Lembramos sempre que a vida, da forma com que conhecemos aqui na Terra, é como o dia de ontem que passou. A verdadeira vida é a vida do Espírito. E é algo que nosso Mestre Jesus sempre tem nos convidado a compreender, chamando a nós para que prestemos atenção ao nosso espírito. Somos espíritos eternos. E como espíritos eternos, apenas nos encontramos nessa experiência terrestre para que possamos aprender, nos desenvolver. Afinal de contas, Deus criou a todos nós igual. Deus não tem privilegiados. Estas diferenças que encontramos no mundo, barreiras ideológicas, barreiras de nacionalidade, barreiras de território, não existem no mundo espiritual. No mundo espiritual, todos nós somos considerados irmãos. Evidentemente que existem barreiras vibratórias. Barreiras vibratórias no sentido de quê? No sentido que cada um traz para si aquilo que escolheu. E por isso encontramos nas mais diversas descrições a respeito do espaço, a respeito deste mundo invisível, as visões mais belas e também visões terríveis, mas que não é resultado de um Deus que nos julga ou nos condena, mas é o resultado das nossas escolhas, daquilo que cada um de nós, no seu dia, num dia como este tão bonito, pretende ter a percepção. E por mais difícil que nos possa parecer a experiência material, sempre é o modo que nós vemos que define aquilo que nós vivemos. Francisco de Assis, aquele que é conhecido como santo dos animais, da humildade, patrono da natureza, há mais de 1500 anos atrás, ele fizera uma escolha, não concordando com muitas coisas que incomodavam a sua essência espiritual, deixou de lado toda aquela riqueza que sua família trazia, que seu pai havia conquistado através do comércio, deixando inclusive as vestimentas e vestindo-se com pano de saco, para que pudesse servir ao outro
sem barreiras monetárias, financeiras, sem barreiras sociais. Fizera isso porque seu coração pedira. Fizera isso porque ele nascera com uma responsabilidade, a fim de que, através da humildade, através da abnegação, mostrasse para o mundo que havia se esquecido da simplicidade do Cristo, como é possível amar, mesmo não se tendo nada de material, tendo a fé como escudo, como armadura, tendo a palavra como a espada que combate o mal, tendo o Cristo como aquele que o precedia no caminho. E como os exemplos de amor arrastam multidões. E eis que até mesmo as feridas do Mestre se materializavam em seu corpo físico, como insígnias da cristandade, como a representação daquele que venceu todos os preconceitos humanos, sociais, de raça. E eis que até hoje ele é lembrado porque amou, porque serviu, porque demonstrou o grande poder que o Espírito recebe quando ele está disposto a cumprir aquilo que está destinado a ele. E todos nós estamos destinados a grandes possibilidades, grandes oportunidades. Estamos cada dia mais aprendendo sobre isso. Hoje, dia 20 de julho de 2019, nos lembramos também sobre um ser que muito serviu, que também abriu mão de tantas coisas. Poderia ser uma das pessoas mais ricas de nosso país, porque vendera milhares de livros, traduzidos em diversas línguas. Chico Xavier. É certo que nascera em um berço de simplicidade, mas o talento que Deus havia concedido a ele, como responsabilidade de uma missão, o dera a comunicação direta com os espíritos, porque os mortos não morrem. E eis que poetas, filósofos, cientistas utilizaram de suas mãos para transmitir diversas mensagens que muito impressionaram a todos nós aqui no mundo. E sim, muitos recursos daqueles livros foram gerados, mas eis que estes recursos todos foram direcionados às grandes obras de transformação, num exemplo de servir, num exemplo de preocupação com o próximo, num exemplo de cumprimento daquilo que ele havia assumido no mundo espiritual.
E nos lembramos dele porque no ano de 1971, num programa de repercussão nacional, porque o amor movimenta as multidões, Chico dizia, como convidado, como uma expressão de alguém que será lembrado através dos tempos. E ele dizia que o homem havia ultrapassado os limites de seu próprio planeta, chegando à Lua, e que isso, frente à representação das comunidades siderais, era algo muito simbólico, e que aquelas comunidades siderais passariam a nos observar nestes 50 anos, para que pudéssemos ser avaliados, de modo que, caso evitássemos uma terceira guerra mundial, grandes coisas aconteceriam. Não o fim do mundo, mas uma possibilidade de avanços ainda maiores. Eis que estes 50 anos são completados neste dia de hoje. E isto é muito simbólico para todos nós. Evitamos, como humanidade, um conflito de grandes proporções. Passamos perto, mas conseguimos. Avançamos algo. Isto é muito simbólico para todos nós. Porque da mesma forma que no campo profissional muitas vezes medimos-nos por resultados, evidentemente que aqueles que nos observam de mais alto também nos observam por aquilo que nós conseguimos construir, por aquilo que nós conseguimos avançar, e nós conseguimos. Isso para nós é muito importante. Por quê? Porque isso também é um significativo de trabalho ao próximo, de cuidado, de uma escolha que, apesar de todas as dificuldades, nós estamos fazendo. E isso também é algo para que, neste processo de avaliação de cada um de nós, possamos nos sentir felizes e possamos perceber que, se avançamos coletivamente, também de forma particular é possível avançar. Porque muitas vezes é o pessimismo que nos atrapalha. Às vezes a gente fica ligado demais às coisas que vemos só de ruim, mas observemos quantas coisas boas, quantos avanços, quanto a medicina avançou, quanto respeito àquele que está ao nosso lado está sendo consolidado através de tantas coisas, através de tantas políticas. Às vezes nós observamos apenas os aspectos ruins e esquecemos os aspectos positivos. E nós estamos utilizando esse simbolismo desses 50 anos porque é possível ver, sim, existem muitas coisas boas que estão acontecendo. E que coisas boas poderão ser cada vez mais ampliadas a partir da perspectiva em que nós também possamos pegar a enxada que nos compete para o trabalho de lavrar a terra das oportunidades, onde quer que estejamos, independentemente daquilo que muitas vezes
o outro nos avalia. A partir de vencer na perspectiva do otimismo o estigma que muitas vezes o outro tem de nós. Porque às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque alguém disse, porque a sociedade avaliou assim, porque a família às vezes nos colocou um processo dificultador. Mas não é isso que conta. Não conta a dificuldade que às vezes a gente tem na matéria. Por isso que nós começamos falando sobre Francisco. Ele poderia às vezes ter ajudado os mais pobres continuando na casa de seu pai? Poderia. Mas será que teria tanto impacto quanto a representatividade daquilo que ele realizou? Será que hoje ele seria considerado? Por isso que nós falamos de Chico, contemporâneo a todos nós. Será que caso ele tivesse amontoado estes valores, empregado centenas de pessoas para atender aqueles que estavam mais próximos, hoje ele seria reconhecido desta forma, como é? É algo para que a gente possa refletir. Não que a gente esteja neste momento dizendo que todos nós agora devemos abrir mão de determinados recursos. Não. A eles cabia esta missão. E a nós? Qual o tipo de missão que cabe? Neste processo de servir ao próximo, de realizar o progresso. Às vezes, na nossa vida, o movimento que nós estamos sendo convidados a realizar, seja o do perdão, abrir mão daquele sentimento contrário de abraçar o outro. Às vezes, está no processo de nós abrirmos mão do pessimismo, da crítica negativa, para que a gente possa ser mais otimista. Às vezes, está no processo, meus irmãos, de assumir um compromisso, uma responsabilidade em determinada tarefa, porque precisamos utilizar de um tempo, abrir mão daquela perspectiva de trabalharmos somente para nós e servirmos ao outro. Cada um tem a sua missão, para que possa compreender quem é o próximo. Este próximo que nós necessitamos servir em nome de Jesus. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37, nós encontramos a parábola do bom samaritano. E essa parábola assim diz: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe:
Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Ao que aquele homem respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ao que o Cristo então lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, aquele homem, tentando justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia por aquele caminho um sacerdote, e vendo aquele homem que havia sido salteado, passou de longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também, afastou-se. Contudo, por aquele caminho também passava certo samaritano, ao que, vendo aquele homem caído à beira da estrada, compadeceu-se dele. E chegando-lhe, cuidou de seus ferimentos, aplicando óleo e vinho. Colocou então sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus, então, olhando para aquele homem que o questionava, perguntou: qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Ao que respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia. Então disse Jesus: vai e procede tu da mesma forma. Essa parábola é muito representativa, meus irmãos, porque nós vemos 3 figuras que Jesus muito sabiamente usou: o sacerdote, o levita e o samaritano. Quem eram esses personagens no tempo de Jesus? O sacerdote, segundo o que nos conta a história, era uma pessoa extremamente respeitada, estudioso, conhecedor das leis, respeitado pela sociedade e com uma liderança, uma representatividade frente às massas.
muito respeitado porque falava sobre as leis de Deus, pregava para o povo, tinha a insígnia de ser uma pessoa boa, porque, ora, em todos os tempos, quando observamos uma pessoa que fala em nome de Deus, essas pessoas são respeitadas. Se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, poderíamos dizer que seria um bispo, que seria um pastor. E neste sentido, o que espera-se daqueles que conhecem a palavra de Deus? Que estes a cumpram. Jesus, nesta parábola, então, fala que o sacerdote, ele passou ao largo, chamando a atenção para um aspecto importante, que não é somente conhecer, que não é somente falar, que é, acima de tudo, vivenciar. Porque, segundo nos conta o irmão X, no livro Cartas e Crônicas, aquele homem que havia sido roubado, ele estava ali com a proteção de um anjo, com a proteção de um irmão representante da espiritualidade superior, porque aquele homem rogara a Deus que no infortúnio dele Deus pudesse ajudá-lo. Ele havia tido um prejuízo orgânico, havia apanhado, não tinha condições de prosseguir no seu caminho, estava debilitado. E eis que aquele anjo então tentou realmente chegar àquele sacerdote e dizer: ajuda. Mas a antena dele não estava ligada. O levita era uma pessoa também conhecedora das leis de Deus. A tribo de Levi, segundo nos conta a Gênese mosaica, era uma tribo que havia sido destinada a cuidar do templo, a dedicar a sua vida a Deus. E da mesma forma, é o que espera-se muitas vezes daqueles que conhecem. Nos dias de hoje a gente podia dizer que é um espírita, um passista, um médium. E o que se espera? Espera-se que atenda-se ao chamado do Espírito. Contudo, da mesma forma, aquele irmão espiritualista, aquele irmão levita, não escutou a rogativa do anjo e passou também de longe. Por último, então, encontramos o samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano era uma pessoa que era considerada fora do contexto daqueles que serviam a Deus.
Era considerado como uma pessoa que os judeus não conversavam, que não poderiam entrar dentro do templo de Jerusalém. Só poderiam adorar a Deus em Samaria. Era considerado uma pessoa estrangeira. Trazendo para os dias de hoje, a gente pode considerar este como um homem comum, como um político, porque hoje temos essa insígnia, um cientista, um materialista, mas uma pessoa que, acima de tudo, cuidava do coração. Procurava se pautar dentro do melhor que poderia fazer. Uma pessoa que estava com a antena ligada. Evidentemente que o samaritano tinha as responsabilidades dele. Evidentemente que ele não era considerado do povo escolhido. Evidentemente que aquele homem não podia entrar no templo. Mas isso não significava que aquele homem não estava com Deus. E foi exatamente este que estava com a antena ligada. Ao contrário de todas as perspectivas das avaliações exteriores que nós poderíamos realizar. E naquele homem, o anjo, o representante da espiritualidade superior, fez o seu trabalho. Porque ele escutou e atendeu ao imperativo da oportunidade. Aquilo causou para aquele homem que questionava Jesus, e causa a todos nós, uma profunda reflexão. Porque aquele homem então foi levado a refletir sobre o que verdadeiramente vale. Dentro da proposta que Jesus nos dá. Dentro da proposta de nós seguirmos uma lei maior. De modo que nós podemos refletir. Não importa quem nós somos, de onde nós vimos, não importa os desafios que nós temos na vida, para que a gente possa verdadeiramente viver o processo divino dentro de nós. Não importa. O que importa é que nós possamos fazer o melhor que nos compete. Dentro das escolas a que nós fomos chamados, dentro das responsabilidades que nós assumimos na espiritualidade superior, de acordo com os elementos que cada um de nós vai manipular nesta vida para o nosso crescimento espiritual. O que importa é que nós estejamos com as nossas antenas ligadas, para que nós possamos não perder
as oportunidades que a vida nos dá. Porque Deus, através de seu Filho, nos disse: eu nunca vos deixarei órfãos, e estarei convosco até o fim dos tempos, fim do tempo da maldade, fim do tempo da ignorância. E assim, se nós estamos no alto de uma Afonso Pena, ou se nós estamos lavrando a terra lá onde Judas perdeu as botas, se nós estivermos com o nosso coração ligado, se nós estivermos fazendo o melhor, poderemos ser instrumentos do Pai. Poderemos compreender a nossa essência espiritual. Poderemos aceitar os desafios que nós precisamos enfrentar, evidentemente. Porque quantas coisas ainda haveremos nós de resgatar das escolhas que às vezes nós fizemos no passado e que foram escolhas equivocadas e que nós estamos entendendo hoje. E que sim, a manifestação do presente, nos seus diversos mecanismos, nos dão a oportunidade de harmonizar. Isso se dá, sim, através dos conflitos familiares. Isso se dá, sim, através dos conflitos financeiros, através dos conflitos sociais, religiosos. Quantas vezes dentro das instituições religiosas também encontramos os desafios do relacionamento. Mas que nós estamos sendo convidados a compreender, conduzir, tomar as melhores escolhas, sempre com este coração aberto a nos permitir a percepção de compreender quem é este próximo, como aproveitar esta oportunidade de amar, como aproveitar essa oportunidade de compreender o nosso Pai, porque é isso que nós vamos viver. É para este caminho que nós estamos destinados como espíritos eternos. Vós sois deuses, nos disse Paulo apóstolo. E essa compreensão de nosso Pai se fará presente e grandes coisas poderemos fazer. Grandes responsabilidades poderemos assumir. E grandes batalhas nós vamos enfrentar, porque não esperemos nós que isso não se dê através de lágrimas, não se dê através desta dor que às vezes nos envolve. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita, acima de tudo, a vossa vontade, jamais a nossa vontade. E assim faremos
o que nos compete. Caminharemos na melhor perspectiva do caminho que é possível a cada um de nós. Aceitaremos o que seja preciso aceitar. Mudaremos o que seja preciso mudar. E compreenderemos aquilo que não seja possível. Teremos a paciência de entender que às vezes o outro ainda demorará determinado tempo para que possa novamente, ao regaço de nossos corações, realizar este abraço em que os corações se sincronizam no verdadeiro ato de amor. Com paciência, com perseverança, a fim de que a imagem de Deus se reflita neste espelho límpido a que nós trabalharemos para ser. De acordo com o que cada um de nós é capaz, de acordo com aquilo que Deus vê claramente em nossos corações. A oportunidade é de cada um de nós. A escolha é de cada um de nós. A perspectiva do trabalho é calibrada, é organizada de acordo com cada um de nós. E assim compreenderemos quem é este próximo. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações.